Há humilhações que batem como uma porta que nunca mais será aberta. Sem gritos, sem tapas, sem drama teatral. Apenas uma frase, dita quase calmamente, quase friamente, e tudo muda. Naquela noite, Maria estava na cozinha há horas. Ela preparava o jantar com aquele cuidado quase invisível que algumas mulheres colocam em cada detalhe, sem jamais esperar aplausos. O frango dourava suavemente, as ervas frescas perfumavam o ar, os molhos cozinhavam lentamente, e a mesa da sala já aguardava os convidados. Ela queria que tudo estivesse perfeito, porque Antony, seu marido, recebia colegas importantes. Ela usava um avental florido, os cabelos presos de qualquer jeito, e cantarolava uma velha melodia da juventude, como se fosse para fazer companhia a si mesma. Era uma noite comum à primeira vista. O tipo de noite que se esquece. Exceto que aquela iria mudar sua vida. Anton apareceu no vão da porta, afrouxando a gravata com aquele cansaço nervoso. Aquele que os homens têm quando querem parecer maiores do que realmente se sentem. Ele a olhou por alguns segundos, depois disse em um tom seco: "Maria, preciso falar com você." Ela se virou com um sorriso simples, sincero, o sorriso de uma mulher que ainda acredita estar em casa, em seu lugar, no seu relacionamento. Mas esse sorriso não iria durar. Ele começou reclamando do apelido carinhoso que ela usava, depois da maneira como ela falava, do seu sotaque, aquele detalhe que antes achava encantador e que agora considerava constrangedor. Ela achou que fosse uma piada de mau gosto. Depois, ele soltou a frase verdadeira, aquela que tira o fôlego, que deixa um vazio no peito, e disse a ela que, naquela noite, era melhor que ela não se sentasse à mesa com os convidados. Ele disse a ela que seus colegas eram pessoas de um certo nível, que falariam sobre negócios, projetos, futuro, e que ela era simples demais para esse tipo de noite. Simples demais. Duas palavras. Duas palavras capazes de esmagar anos de amor, de sacrifício, de fidelidade, de apoio, de paciência. Maria ficou paralisada. Sua mão parou acima da tábua de cortar. Por um segundo, ela achou que tinha ouvido errado. Simples demais. Ela, a mulher que o apoiou quando ele ainda não era ninguém. Ela que preparava suas refeições enquanto ele construía sua carreira. Ela que corria para a casa da sogra todo verão para ajudar a organizar tudo. Ela que esteve lá antes dos ternos elegantes, antes dos cartões de visita, antes dos jantares profissionais, antes da ilusão do prestígio. Simples demais. Não era apenas um insulto. Era uma traição. Uma traição nua, gelada, sem disfarce. Ela tentou entender. Ela se lembrou das outras esposas que conhecia, aquelas dos colegas de Anton, que não eram analistas, nem executivas, nem especialistas em estratégia. Elas falavam de flores, de culinária, de viagens, de seus filhos. Ninguém jamais achou isso inadequado. Mas naquela noite, Anton já nem tentava mais esconder a verdade. Não era a conversa que o incomodava, era ela, sua origem, sua simplicidade, sua naturalidade. Tudo o que ele amava nela, quando ainda era um jovem tímido, desajeitado, quase invisível. Tudo o que ele achava adorável, quando isso o tranquilizava. Tudo o que ele desprezava agora, que isso ameaçava a imagem que queria passar de si mesmo. Então Maria entendeu algo terrível. Alguns homens não querem realmente ser amados pelo que são. Eles querem ser ajudados a subir. Depois, uma vez lá em cima, sentem vergonha da mão que os sustentou. Anton era assim, ele havia mudado. Ou talvez não. Talvez ele simplesmente tivesse se tornado seguro o bastante para finalmente mostrar seu verdadeiro rosto. Ela tirou o avental sem dizer uma palavra. Ela o colocou sobre a mesa. Ela saiu da cozinha e se trancou no quarto. Ali, finalmente sozinha, ela deixou as lágrimas subirem. Não são lágrimas de fraqueza, lágrimas de lucidez. Quando eles nascem, de repente percebemos que a pessoa a quem entregamos nosso coração não é mais quem pensávamos que fosse, ou pior, que nunca foi. Sentada na beira da cama, ela olhou para o espelho à sua frente. Ela via ali uma mulher cansada, ferida, mas ainda de pé. Uma mulher que havia deixado sua pequena aldeia nos Urais com sonhos simples e honestos.
Uma mulher que aprendera a cozinhar, a costurar, a trabalhar, a cuidar dos outros. Uma mulher que nunca teve vergonha de suas raízes. Por que ela deveria começar hoje? Simplesmente porque seu marido, embalados pelo seu sucesso, haviam decidido reescrever sua história à sua maneira. As lembranças vieram como uma enxurrada. Sua infância, naquele cantinho tranquilo, entre as casas modestas, os jardins de família, os invernos longos e os verões que cheiravam a grama. Cortar. Lá, tínhamos pouco, talvez não muito dinheiro, mas conhecíamos o valor das coisas. Sabíamos o que significava lealdade, esforço, dignidade. Aos 18 anos, ela partiu para a cidade grande, com uma mala surrada e o sonho de se tornar professora. Ela não conhecia nada do mundo brilhante das grandes empresas, das recepções bem organizadas, das conversas sofisticadas. Mas ela sabia ouvir, ajudar, compreender, amar. E foi exatamente assim que ela conheceu Anton. Naquela época, Anton não impressionava ninguém. Ele não tinha nada do executivo confiante que agora tentava imitar. Era magro, nervoso, desajeitado, frequentemente alvo de piadas dos outros. Achavam-no discreto demais, sério demais, apagado demais. Alguns o chamavam de rato de biblioteca. Maria, por sua vez, não riu. Pelo contrário, ela o olhou com ternura. Ela tinha percebido seu constrangimento, seus esforços, sua solidão. Ela foi a primeira a falar com ele sem ironia, a primeira a acreditar nele, sem segundas intenções. A história deles começou, como nascem as histórias sinceras, na simplicidade, na fragilidade, na benevolência. No primeiro encontro deles, ele quase tremia ao segurar a xícara de café. Ela o achava comovente. Ele lhe falava de suas ambições, de seu medo de não estar à altura, de seu desejo de vencer. E ela o encorajava. Ela o ajudava a revisar, o tranquilizava antes das provas, costurava uma camisa para ele. Preparava algo para ele comer, repetia que ele era capaz. Quando ele conseguiu seu primeiro emprego em uma grande empresa, ele a abraçou tão forte que ela ficou com lágrimas nos olhos. Ele lhe disse: "Sem você, eu nunca teria conseguido." Ela acreditou nele com todas as suas forças. E agora, hoje, esse homem lhe explicava que ela destoava em seu novo ambiente, como se tivesse se tornado um detalhe incômodo, como se o amor tivesse classe social, como se o sucesso autorizasse o desprezo. Maria se levantou. Ela abriu o armário, pegou sua velha mala, aquela com a qual ela tinha chegado à cidade anos antes, e ela começou a fazer o que muitas pessoas adiam a vida inteira. Ela optou por ir embora. Amanhã não. Não depois de uma última conversa. Inútil. Não depois do pedido de desculpas tardio de um homem flagrado em seu ato de arrogância. Não, esta noite. Agora mesmo. Cada peça de roupa que ela dobrava parecia fechar uma ferida. Seu suéter favorito enviado por sua mãe. Alguns vestidos. Uma caixa de fotos. Aprovação silenciosa de uma vida que ela se recusava, a partir de agora, a deixar ser pisoteada. Ela ainda amava Anton, é claro. É isso que tornava tudo mais doloroso. Ninguém deixa alguém que amou sem dor, honestamente. Mas ela finalmente entendia que amor sem respeito não passa de uma prisão decorada. Ela não queria mais ser essa mulher. Prática, discreta, útil, que se mantém por perto enquanto facilita a vida, mas que se esconde quando ameaça a imagem. Ela queria voltar a ser alguém aos seus próprios olhos. Então ela ligou para Lena, sua amiga de infância. Sua voz tremia, mas suas palavras eram claras. Ela contou sobre a humilhação, a frase, o olhar, a vergonha lançada sobre ela como se fosse uma culpa. Lena não hesitou nem por um segundo. Ela disse para ela ir imediatamente. Que haveria espaço, que ela não era simples, que ela era verdadeira. E que um homem cego, o suficiente para não enxergar isso, não merecia nem suas lágrimas, nem sua presença. Essas palavras agiram como um bálsamo. Maria não estava sozinha. E é frequentemente nesse exato momento que uma mulher reencontra sua força. Quando alguém lhe lembra do seu valor, justamente no momento em que ela começa a duvidar dele. Mas a raiva, essa, ainda não tinha passado. Porque aquela humilhação não dizia respeito apenas a um jantar. Dizia respeito a tudo o que ela tinha dado, tudo o que haviam tomado como garantido.
Então, num impulso misturado de dor e dignidade, Maria pegou seu telefone e publicou algumas linhas nas redes sociais. Não foi um escândalo. Não foi uma vingança. Apenas a verdade, nua, impossível de disfarçar. Ela escreveu que seu marido acabara de lhe dizer que ela não deveria se sentar à mesa com os convidados porque, segundo ele, ela era simples demais. Ela escreveu que havia apoiado esse homem enquanto ele construía sua carreira, que cozinhou para os amigos dele, ajudou a família dele, carregou o dia a dia deles nas costas. E que hoje, ela estava indo embora. Porque é possível ser doce sem ser submissa. Porque é possível amar sem aceitar a humilhação. Ela publicou. Depois ela largou o telefone. As notificações começaram quase imediatamente. Primeiro, os amigos, depois as mulheres de seus conhecidos e até mesmo algumas esposas de colegas de Anton. Algumas estavam chocadas, outras magoadas. Porque elas também vinham de famílias humildes, de pequenas cidades, de meios simples que ela nunca havia renegado. Sem querer, Anton não havia apenas humilhado ele havia humilhado todos aqueles que cresceram longe dos salões pretensiosos, todos aqueles que lutaram para avançar sem nunca aprender a desprezar suas origens. Seu snobismo acabava de ser exposto à luz do dia, e não foi Maria quem destruiu sua reputação, foi ele mesmo. Por suas próprias palavras.